Muito bem, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Psicologia nos Autos do Processo com a doutora Liliane Santi, onde ela vai tirar várias dúvidas. Hoje nós vamos ter um assunto específico, um assunto especial para vocês. E antes eu quero pedir o seu like, o seu joinha aqui, se inscreva no canal, deixe o seu comentário. Eu quero agradecer muito a quantidade de comentários que nós recebemos no primeiro episódio. Obrigado a todos vocês que comentaram, que deixaram o seu feedback a respeito do primeiro episódio, que deixaram também perguntas e que também entraram em contato com a doutora Liliane Santi. A doutora Liliane está à disposição para atender vocês. Esse é o intuito do projeto, fazer com que ela tenha um contato direto com vocês. Hoje eu não preciso nem apresentar a doutora, vocês já conhecem. Quem está chegando aqui agora vai maratonar os outros episódios e vai ver a apresentação da doutora. Além do que, aqui também na descrição do nosso episódio nós temos todo o histórico da doutora Liliane Santi, uma importante psicóloga jurídica. Hoje nós vamos falar aqui, nosso tema é sobre os documentos psicológicos no exercício profissional. Então isso vai funcionar para advogados, para novos profissionais, para estudantes ou para profissionais que já estão na área, mas ainda não têm esse conhecimento, para que vocês não sejam representados. A doutora Liliane vai falar amplamente sobre esse assunto aqui hoje, que é a resolução 06/2019 e as suas mudanças. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Liliane. Obrigado por me convidar para estar aqui com a senhora. Eu quem agradeço sua presença e a audiência de todos e de todas. Quero agradecer os inúmeros contatos que eu recebi no meu WhatsApp, bem como nos comentários ali no podcast, né? Tentei responder a todo mundo e com absoluta certeza respondi no WhatsApp a todos que tiveram alguma dúvida e me indagaram. Eu quero iniciar aqui com uma frase do Fernando Sauser, meu professor, meu mestre, que é procurador do Estado de Minas Gerais, que é: capacitação é proteção e especialização não é favor, é obrigação. Então, todos os profissionais que estiverem assistindo agora, né, seja alunos ou profissionais já formados, esse tema é de extrema importância para todos. Então, como disse Fernando, é nosso dever, né, aprender e compartilhar o que nós aprendemos, que é o que eu pretendo fazer aqui hoje. Maravilhoso. Conteúdo de muita qualidade para vocês, então. Vamos lembrar que a doutora Liliane Santi tem o livro dela publicado. Não sei se... Vamos ver se está aparecendo. Eu estou olhando ali no retorno para ver se está aparecendo certinho. Muito legal. Tem alguma cópia ainda? Temos ainda disponível, doutora? Eu acho que tem 100 exemplares. Ai, só, que maravilha. Então, de uma tiragem de 2.500. Você que tem esse interesse pelo assunto, ou que está passando por algum problema nessa área e precisa ter mais conhecimento, a doutora Liliane Santi sempre aí ajudando, e também com o seu livro, que é importante, a leitura obrigatória. Beleza, pessoal? Quem quiser entre em contato então com ela através dos contatos aqui na descrição. Vamos então para a primeira pergunta, doutora. Vamos destrinchar este assunto hoje. E a primeira pergunta é o seguinte: o que, doutora, motivou a criação dessa resolução, que é a 06/2019, e por que ela foi tão importante para substituir a antiga, que é a 07/2003? De tempos em tempos, o Conselho Federal de Psicologia cria novas resoluções. Então, conforme vão aparecendo os problemas ou algumas representações no Conselho, então chegam temas que precisam ser discutidos ali, normatizados, e o Conselho precisa criar diretrizes, né, normas para os profissionais seguirem. E foi assim, a 007, né, ela foi substituída pela 06 de 2019, porque não tinha diferenciação entre laudo e relatório psicológico. Então, atualmente tem. E alguns outros acréscimos, como, por exemplo, o relatório multidisciplinar, que é quando é assinado por mais de um profissional. Às vezes um técnico de serviço social, às vezes se é um órgão de saúde pública, um médico, um pediatra, mais um psicólogo, mais alguém de serviço social. Então, teve um acréscimo nessa resolução, um acréscimo de normas que nós temos que seguir, e nós vamos tentar aqui falar
um pouquinho de cada documento, né, e das principais diretrizes para que ninguém seja representado no conselho e para que possam apresentar um bom trabalho quando solicitado um documento psicológico. Ótimo. Então, quais são os principais tipos de documento que os psicólogos produzem no exercício profissional e quais as diferenças fundamentais entre eles, doutora? Tá. Então, tem a declaração, o atestado, o relatório psicológico, que aí também pode ser o relatório individual ou multidisciplinar, e o laudo, né? Então, nós vamos agora falar um pouquinho de cada um para que não tenha mais esse problema de pessoas serem representadas por escrever relatório de avaliação psicológica e aí faz um parecer. Ou então faz um parecer que a outra parte não gosta e resolve representar sendo, por exemplo, com uma coisa, eu vou falar agora já a diferença de todos, mas, por exemplo, faz um parecer e fala assim, você não avaliou meus filhos. Mas no parecer não tem avaliação. Então, vamos tentar falar um pouquinho de cada um. A declaração é apenas para declarar um comparecimento. Ou para declarar que está atendendo uma criança ou um adulto. Às vezes a pessoa precisa levar na empresa, né? O RH pede, então, ou o juiz pede para declarar. Então, a declaração é: declaro para os devidos fins que atendo tal pessoa em tais dias da semana, os atendimentos começaram estão até hoje, então no momento foram feitas 3 sessões e a pessoa compareceu aqui hoje. É uma declaração, só isso. Não pode, gente, constar sintoma, não pode ter CID, porque não é um atestado, a gente já vai falar do atestado. Então, assim, declaração, por exemplo, para justificar uma falta. Declaro que o JP esteve nesse consultório no dia tal, de tal hora a tal hora. Assinado, com o nome extenso embaixo da assinatura. Quem não tem assinatura eletrônica. Carimbo também, porque o CRP exige. Numerado, né, do lado, para que não tenha alteração, né, nenhuma, porque às vezes tem gente que age de má fé, como a gente já viu inúmeras vezes aí em processo. É importante, coloca ali no Word, né, do lado esquerdo da margem, o número que tem ali. Depois a gente vai falar de um outro também que precisa, não pode nem ter parágrafos, né? Então, é isso. Cuidado, nome, né? Sempre o nome da pessoa atendida, porque tem gente que escreve uma declaração e depois você não sabe quem é o profissional, não tem o número de CRP. Em todos os documentos tem que constar um número de CRP e um telefone para contato, tá? Já o atestado é como o nome diz, né? Está atestando alguma coisa. Então, para você atestar, você tem que ter avaliado. Eu acho que eu vou até ler aqui como consta exatamente. Pessoal, é importante, quem entra ali na resolução 006 de 2019, eu acho muito importante que leia tudo. Não só procure o que... eu quero saber sobre o parecer. Eu vou só na seção do parecer. Leia as diretrizes, porque tem em cima, né, o que fala de outros tópicos, fala no geral. Então, por exemplo, deixa eu achar aqui uma coisa que eu vi que era importante a gente somente escrever o que presenciou. Então, não adianta falar, por exemplo, num atestado. Atesto para os devidos fins que tal criança tem pesadelos à noite ou está com bruxismo na hora de dormir ou que tem feito xixi na cama. Você não pode atestar uma coisa que você não viu. Então, o atestado é referente a uma avaliação psicológica do que você realmente percebeu, do que você viu. Sempre que tiver que colocar um CID num atestado, então o psicólogo pode, né, colocar o CID da doença, lá, o Código Internacional
daquela doença que está vendo, seja uma depressão, uma crise de ansiedade, um estresse pós-traumático ou qualquer outra coisa. Quem trabalha em recursos humanos tem uma gama aí de CIDs. Mas tem que pedir autorização para a pessoa. Por quê? Vamos supor alguém que tem um HIV e a pessoa está mal e você precisa afastá-la 10 dias do trabalho por causa disso. Ou uma pessoa que sofreu um aborto espontâneo e ela vai ter que ser afastada. Sem a permissão da pessoa, não pode colocar. Então, num documento à parte, você fala, olha, é importante que eu coloque o CID para você conseguir ficar afastado, para você levar no INSS. Você autoriza? Ah, eu autorizo. Então, faz um documento ali que ela autorizou e aí sim você faz o documento. Gente, importante, sempre coloquem a finalidade do documento, né? Para que está se pedindo? Ah, para levar na empresa, tal, tal, tal. E embaixo, coloque assim, este documento não pode ser utilizado para outros fins. Por que isso é importante? Porque às vezes a pessoa acaba pegando um documento que você fez na clínica, por exemplo, um documento de que está falando relativo a uma criança, que o psicólogo pensa, por exemplo, que é para levar na escola. E de repente isso vai parar num processo judicial. E aí tem lá que o psicólogo clínico não pode fazer documentos para a esfera judicial. E o psicólogo não colocou isso embaixo no documento, olha. É para tal fim, para levar na escola, porque tem a hipótese da criança estar dentro do espectro autista. Mas ela não sabia que isso ia ser juntado num documento, por exemplo, judicial, para pedir um afastamento do pai, que o pai não foi na neuro. Então, as pessoas têm um mau uso do documento. Para o profissional se resguardar, é importante colocar isso no seu documento embaixo, né? Para o profissional se resguardar de uma representação. Certo. Tá. Você quer fazer alguma pergunta aí ou continuo com os tipos? Não, é porque o caso do atestado é bem complexo, né? A questão, e só para pontuar que é muito importante essa explicação. Eu mesmo não tinha conhecimento algum dessa questão aí de que o atestado, para colocar o CID, precisaria de um documento à parte, né? Porque às vezes a pessoa não quer, às vezes tem alguma doença, né, que é um pouco mais grave, a pessoa não quer que o outro saiba. Ela tem o direito a não se expor. A não se expor. No entanto, para que ela tenha o devido cuidado e o devido afastamento referente àquela situação que ela está passando, ela precisa, então, expor o CID para que ela consiga um afastamento adequado no RH da empresa. Inclusive, né, como todo documento decorrente de qualquer atendimento psicológico, o profissional tem que guardar o prontuário. Bastante cuidado na hora de fazer um atestado, porque o CRP pode, em 5 dias, pedir o prontuário desta pessoa para avaliar. Porque pode ser, por exemplo, recursos humanos fala, imagina, mas a pessoa estava bem ontem, mas está com estresse pós-traumático do quê? Não, isso é mentira. O CRP pode pedir para o profissional apresentar e ele tem que apresentar esse documento em até 5 dias. Então, todo documento tem que ser muito bem guardado. Depois a gente vai falar sobre isso, né? Tem que guardar 5 anos. E se o juiz pedir, tem que guardar 10 anos. Nossa, ótimo, né? Hoje em dia, vamos entrar num assunto interessante também. Isso pode ser digitalizado, doutor, ou precisa ser físico? É uma pergunta que pode estar na cabeça de alguém por aí, né? Pode ser digitalizado, mas o profissional tem que imprimir e guardar, porque tem que guardar 5 anos. Tem que ser num local seguro. Tem gente que corre o risco, ele fala, vou guardar num HD externo. Então, assim, olha, a gente tem que garantir o sigilo. Então, tem que ser alguma mídia que tenha uma senha. Nós temos que garantir que isso não se perca com o tempo. Um HD pode queimar, pode estar ligado ali no computador, pode dar um raio e queimou. E aí você perdeu todos os documentos que tem na vida. Eu imprimo todos eles. Tem um quarto da minha casa com um armário que todos estão guardados. Eu não jogo, porque você está dizendo que é para guardar 5 anos, né? E em casos em que o juiz peça, esse tempo é prolongado para 10 anos.
eu não jogo nada com 5, porque já aconteceu de depois a própria pessoa ter perdido e me pedir. Então, assim, olha, sabe aquele processo? Desmembrou em outro, agora eu preciso daquele documento, ou eu estou pedindo uma indenização, ou um dano moral daquilo, mas eu perdi, não tenho mais meu telefone não é o mesmo, meu e-mail mudou. A senhora tem? Eu tenho. Né? Eu acho que a maioria do pessoal mais antigo, a gente estava acostumado já a imprimir, né? Continuamos imprimindo. E tenho também, claro, no HD, tem no meu computador, né? Então, mas tem que tomar muito cuidado com o sigilo e com a guarda do documento. Que, inclusive, a resolução 006, por isso eu digo, leia tudo que está antes do que diz cada documento, porque, por exemplo, essa é uma informação que está lá, né, sobre a guarda dos documentos. Excelente. E isso pode funcionar, esse tipo de atestado ele pode funcionar, né, tanto para a questão de uma justificativa no emprego, quanto também para questões judiciais, é isso? Isso, então assim, se a criança realmente está com um estresse pós-traumático, o psicólogo clínico viu ali na frente alguma coisa e precisa relatar, vamos supor uma criança que sofreu uma violência física ali naquele momento, mas a criança fala, não, eu quero ver meu pai ou minha mãe depois, mas eu não quero hoje, ainda estou machucado, estou traumatizado, preciso me desculpar, está muito chorando. Pode-se fazer um atestado para alguns dias e isso ser juntado, mas lá na finalidade, informar ao juízo da ação tal, que a criança precisa de alguns dias, então nesta semana específica recomendo que não vá, né? Espere até a próxima semana. Sim, pode ser juntado, mas sempre explicando a finalidade e colocando ali um tempo, né? Porque o atestado não é ad eternum. Então, sempre tem a data, né, final ali, de quantos dias? 5 dias, 10 dias, uma semana? Maravilha. Bom, explicação melhor que essa é impossível, né? Eu quero complementar uma coisa da guarda dos documentos, tá? Quem trabalha em instituição, o documento não é da pessoa que assinou, o documento é da instituição. Então, quem trabalha no SUS, quem trabalha numa clínica particular, clínica X, e eu atendi ali, quando eu saio, esse documento fica de responsabilidade dessa clínica. Se eu tenho uma clínica e vou fechar essa clínica e vou mudar de país, tem que ir no Conselho Regional de Psicologia e perguntar o que vai fazer. Há muito tempo eles tinham lá, tipo, um depósito, um armário, uma coisa que você guarda, paga para guardar. Então, você precisa informar. Vou mudar de país. Não vou nunca mais voltar para o Brasil. Não tenho casa de parente para deixar esses documentos. O que eu faço? O CRP vai te falar o que você tem que fazer para guardar aqueles 5 anos. Nossa. Bom, bem esclarecedor, né? Bom, doutora, vamos agora falar então de relatório e laudo? Isso. Relatório de avaliação psicológica e laudo, né? Então, os dois são decorrentes de uma avaliação psicológica. O relatório é feito sem uma demanda específica, vamos dizer assim, alguém pedindo. Então, por isso que o laudo, quando escreve laudo, sempre é o perito que escreve, é um profissional, teve uma demanda. Então, assim, verifique, um juiz falando, verifique com quem essa criança deve ficar, né, na residência de quem, ou se a guarda compartilhada tá ok, se dá para ter alternância de residência ou não, se os pais estão, vai ter um objetivo e vai se pedir para um perito, aí esse perito vai responder como laudo pericial. Agora, uma pessoa que vai no consultório por N motivos, os mais variados possíveis, pedir para você fazer uma avaliação psicológica. Então, assim, Liliane, você pode fazer uma avaliação psicológica? Não sei, minha filha tá estranha, tá tendo uns comportamentos diferentes. Você pode... Tô achando que tá dentro do espectro, você pode fazer uma avaliação. Ou alguém pede uma avaliação, olha, eu acho que não tá indo bem na escola. Será que é um problema pedagógico? Será que é um problema emocional? Enfim, será que fulano tem perfil de um pai incestuoso? Vamos aplicar
um Rorschach ou fazer um teste de projeto. Isso é um relatório de avaliação psicológica. Você vai avaliar a pessoa. Gente, colocar quem está solicitando. Então, é uma instituição que solicitou? Foi a escola. A escola falou assim, quero mãe, quero pai, que mande para uma psicóloga avaliar tal coisa. Então, lá em cima, na finalidade, vai colocar qual é a finalidade, qual que é o objetivo, por que você está fazendo aquela avaliação. Quem solicitou? Foi solicitado pela mãe, porque a escola pediu. Foi solicitado pela mãe porque o pai não acredita que a criança possa estar com algum problema no neurodesenvolvimento. Ou foi solicitado por um advogado que antes de pegar a causa ele quer saber se essa pessoa tem um perfil ou não de um pai incestuoso. Ou por N motivos. Para um porte de arma. Fulano pode ou não pode ter porte de arma? Aqueles também de psicotécnico, pode ou não, sei lá, pilotar um avião. N motivos levam a uma avaliação psicológica. Então, sempre colocar o nome de quem foi atendido, a finalidade, qual que é o objetivo. A identificação profissional, gente, isso está bem descrito na Resolução 006 de 2019, coisas que não podem faltar de jeito nenhum. Identificação do profissional. Qual é a tua formação? Assim, um mini currículo, um breve currículo. Teu telefone, teu e-mail, porque pode ser que alguém queira perguntar alguma coisa, né? Se isso vai para uma empresa, a empresa às vezes fala assim, olha, sei lá, tem uma folha aqui que não está dando para ler direito, ou alguém perdeu uma folha, pode reenviar. Alguém vai querer o teu contato para perguntar alguma coisa. Todas, então, as suas informações. Depois tem um tópico que é obrigatório em todos os documentos ali, né? O relatório ou o laudo. Qual é a demanda? Por quê, então? Trata-se de um pedido de medida protetiva em que a mulher fala que foi agredida e está pedindo o afastamento desse pai, não só desse marido, né, dela, e também quer o afastamento dos filhos. Por outro lado, o homem diz que não fez e que está sofrendo uma falsa acusação e que essa mãe pratica atos de alienação parental. Você vai descrever o que motivou. Por que você está fazendo essa avaliação? O que é que você vai avaliar? Depois, gente, nos procedimentos, prestem bastante atenção nisso, muita atenção. Colocar tudo. Quais foram os procedimentos? Entrevistas individuais, semidirigidas, com a senhora tal, no dia tal, de tal hora a tal hora. A resolução exige que você coloque a data e o tempo de duração. Foi 1 hora, foi 40 minutos, foi 50, foi 2 horas? Tem que estar ali. Depois, entrevista individual com o senhor fulano no dia tal, de tal horário a tal horário. Entrevista semi-estruturada se for adolescente, vai ser uma entrevista semi-estruturada. Pergunta e resposta. O que é isso? É uma coisa meio livre. E aí, o que aconteceu? Me conta, como é que tá? É um diálogo. Com as crianças menores, são entrevistas lúdicas. Geralmente vai usar brinquedos, bonecas, jogos, né, desenhos. Tem que colocar quanto tempo? Entrevistas conjuntas. Então, alguém fala assim, essa criança está rejeitando a mãe. Ou essa criança está rejeitando o pai. Vamos agendar uma reunião conjunta. Pedindo sempre, né, eu pelo menos sempre peço, para que outra pessoa traga a criança. Uma pessoa mais neutra, né? Se tem uma babá, vizinha, sei lá, uma irmã de um outro casamento, uma madrinha, para que não seja aquele que está sendo acusado de promover o afastamento. Então, vai relatar o dia que foi feito a interação da criança com a mãe, da criança com o pai, quanto tempo que durou. Vai colocar tudo o que foi usado. Se para retirar o discurso verbal da criança, porque a gente sabe que a criança, principalmente em casos, né, de alienação parental ou de acusações de alienação parental, ela vem com o discurso pronto. Eu não quero ver minha mãe, não quero ver meu pai, eu não quero ver minha avó. Já vem ali.
Só que no brincar e em alguns testes que são quantitativos, instrumentos que vai ter números, isso pode mudar. Você retira o verbal. A gente tem escalas, inventários, protocolos, inquéritos, todos regulamentados pelo SATEPS, que tem um site, né, que o profissional consulta se está válido. Então, tem um teste, por exemplo, que eu amava, né, o TAT, Teste de Apercepção Temática. Não está válido. Então, não pode usar. De quando em quando, o profissional tem que ir lá dar uma olhadinha se aquele teste está válido, se não está válido, se estão revisando ele. Porque, às vezes, eles são criados em outro país e daí não serve para a população brasileira. Então, de quando em quando, tem que dar uma olhada. Explicar tudo. Eu apliquei um Pfister na mãe, eu apliquei um Rocher no pai, eu apliquei o HTP na criança, eu apliquei inventário de estilos parentais. Autoavaliação materna, então a mãe respondeu, autoavaliação paterna, o pai respondeu, e a criança respondeu sobre os dois. Tem que explicar quais foram e quais dias isso foi aplicado. Também, gente, qual o referencial teórico? De onde que você está olhando esses fenômenos? Então, o profissional vai dizer se é psicanalista, se está seguindo, uma abordagem da teoria familiar sistêmica, psicologia jurídica com aporte da teoria familiar sistêmica, que é a que eu uso. Às vezes tem um olhar psicanalítico, aí eu escrevo ainda freudiano, porque não é só o Freud que é psicanalista. Então, assim, coloque de onde que você está olhando esse mundo, porque a bibliografia que você vai utilizar vai estar em concordância com a abordagem que você usa. Nas análises, tem que ter embasamentos teóricos. Não adianta falar do nada, né? Assim, do nada eu acha que é tal coisa. Precisa colocar, vai buscar, você olha o fenômeno, busca na literatura e embasa o que você está falando. Tem uma parte legal aqui, né, nessas diretrizes, que diz que o psicólogo tem que escrever em terceira pessoa. E sempre as pessoas me falam, o que é isso, escrever em terceira pessoa? Então, eu não vou escrever. Eu recomendo que essas pessoas façam terapia. Terceira pessoa, recomenda-se que o par parental possa participar de oficinas da parentalidade, que possam participar de uma sessão de mediação, pontua-se, ressalta-se, para deixar a coisa mais imparcial. Não assim, eu, Liliane, recomendo. Não, ressalta-se, pontua-se. Então, é isso que a resolução quer dizer para deixar em terceira pessoa. Então, toda análise, né, e tem aqui na resolução, para a gente colocar o embasamento teórico e colocar como nota de rodapé. Qual que é a diferença de você falar assim, eu citei a bibliografia lá atrás. Não adianta pegar uma última folha, 3, 5 folhas lá atrás, referências bibliográficas. Referências bibliográficas pode ser um monte de livro que eu já li que fala daquele assunto. É diferente de eu citar um autor. Então, por exemplo, a criança tem vomitado quando é para ir para a casa de alguém ou para voltar. Eu penso assim, isso aqui eu me lembro que a Françoise Doutor falou no livro dela, Quando os Pais se Separam, lá na página 8, ela diz tal coisa. Então, eu vou colocar o que a Françoise Doutor disse e coloco a referência bibliográfica ali na nota de rodapé. Não lá atrás solto assim, eu escutei essa pessoa falar e deixa o negócio solto. Vai citar outro autor? Cita ali na hora e põe na nota de rodapé. Para ficar, para ter coesão isso, porque senão assim, ninguém sabe de onde que você arrumou aquilo que você está afirmando que acontece. A criança mente. Da onde você arrumou que a criança mente? A mesma autora, para citar, a Françoise Doutor diz que a criança, ela
costuma mentir nessa situação. Então, você referencia. Vamos citar a Glícia Brasil, minha professora também querida. Glícia Brasil diz que a criança pode chegar num estudo, que sua declaração pode estar eivada do vício de manifestação de vontade. Tá, da onde que se tirou isso? Do texto da Glícia tal. Coloca ali embaixo na nota de rodapé. Para não ficar achismo, para você embasar, para você ter outros profissionais que já escreveram sobre aquilo que você está falando, para ficar uma análise bem feita. Conclusões. Tem que fazer uma avaliação psicológica conclusiva. Não adianta falar, eu não sei. Por quê? Por que você não fez mais sessões, então? Né? Tem que procurar fontes complementares de informação. Escola. Uma criança está com problema escolar. Você não vai na escola? Ou não vai chamar a diretora, não vai chamar a professora para saber exatamente o quê? Então, citar quais foram as fontes complementares que foram procuradas, fazer uma boa conclusão com os encaminhamentos. Está aqui na resolução. A gente tem que fazer os encaminhamentos e as sugestões, né? E sempre também, claro, embasando teoricamente, não pode ser uma conclusão do nada. E assinar, gente. Não esqueçam de assinar, botar nome, que eu direto pego o documento e você fala assim, quem escreveu isso? Às vezes, peritos do juízo. A gente só sabe quem escreveu, porque lá na folha, não sei quando, o juiz nomeou e a pessoa escreveu, o estudo vai ser dia tal. Mas no próprio laudo não tem o nome. Claro, do lado ali no protocolo, quando ela protocolou, vai ter o nome dela? Vai, mas embaixo da data? Às vezes não tem data, e você fala assim, mas quando que ela fez? Então, assim, deixar o mais completo possível, enumerar as folhas, não assim, 1, 2, 3, 1/1, tem lá facinho no Word, 1/2, porque assim, quem olhar sabe o número de folhas que tem seu documento, para saber se não está faltando nenhuma. Uma de 40, daí vai lá na conclusão, a conclusão está na 36, cadê as outras folhas que estão faltando? Então, tem que tomar esse cuidado e colocar. Tá, esse é o relatório. O laudo assinado pelo perito é mais ou menos isso, né? Só que tem que responder aos pontos controvertidos que o juiz definiu. Então, sempre que vai para uma perícia, para o estudo, o juiz vai falar o ponto controvertido. O que é isso? O que naquele processo está demandando que essas pessoas que elas tenham que ir para um estudo psicossocial ou biopsicossocial, como nós já falamos aqui. Tal coisa, está acontecendo atos alienantes ou a resistência da criança em ir com outra genuína. Aconteceu alguma coisa que justifica essa criança não querer ir para a casa da mãe, para a casa do pai, ou não, ou é influência. Então, o juiz vai colocar isso como ponto controvertido. Costuma também colocar qual é o melhor modelo de guarda. Esses dois brigam demais. É possível ter uma guarda compartilhada ou não? Aí o perito vai ter que responder. Qual é a melhor modalidade de convivência? Uma alternância de residência ou ver cada 15 dias? Esses são pontos controvertidos que o perito obrigatoriamente tem que responder, né? Porque o juiz pediu. Além de ter que responder aos quesitos que as partes fizeram, as perguntas que as partes fizeram. Tá? Falei muito, JP. Imagina, tá ótimo. É para isso que nós estamos aqui, né, doutora? Para aprender mais e mais com o seu conhecimento. É muito interessante, né? A senhora comentou que os relatórios podem ser solicitados por um advogado, por exemplo, na questão de um processo. Todos os 4 documentos podem ser solicitados por um advogado, cada um em sua situação diferente, ou só esses últimos 2 aí normalmente são solicitados? O laudo não dá para ser solicitado porque o laudo é o juiz. Uma declaração, o advogado pode falar, olha, eu quero que você faça uma declaração que o meu cliente está frequentando. Falaram que ele nunca ia fazer terapia na vida, que ele achava que psicólogo era uma coisa pra gente louca. Só que eu conversei com ele compreendeu a importância de fazer terapia para ele mudar alguns comportamentos e a gente precisa que você declare que ele está frequentando.
Maravilha. Um atestado também. Olha, ele faltou, ele, sei lá, tinha que ir numa audiência, mas estava tão traumatizado, ou uma mulher estava tão traumatizada porque apanhou, porque aconteceu alguma coisa, ou uma audiência que de fato, por exemplo, houve um estupro consumado por um estranho. Não estamos falando agora de uma situação de fato. E a pessoa não consegue ir. Eu preciso que você faça um atestado que ela não consegue, que ela vai faltar. O advogado pode solicitar. Do relatório psicológico, esqueci de falar do multidisciplinar. Pode todo mundo discutir junto. Então, assim, tem um médico de determinada... nossa, esqueci agora. Médico especialidade, desculpa. Um médico de uma determinada especialidade que foi contratado para trabalhar junto com um psicólogo e com alguém do serviço social. Então, assim, estão falando que a mãe é borderline. Vai precisar de um médico psiquiatra. Falaram que a casa é uma bagunça e que de jeito nenhum tem como conviver criança lá dentro. Vai assistente social. Tá falando que a mãe não consegue exercer a maternidade. Vai um psicólogo. Nós podemos, né, esses profissionais contratados, nós podemos nos reunir, trocar ideias sobre o caso, conversar cada um para ver o que um pode contribuir com o outro. Podemos combinar de alguém escrever a demanda. Então, por que foi solicitado aquilo? Quais são os nomes dos profissionais? Qual é a qualificação de cada um? Quais foram os procedimentos adotados por cada um? Serviço social, visita na residência, no dia tal, no dia tal. Médico, consulta médica, lá. Só que, então a análise, isso pode ser alguém, sei lá, se eu escrevo melhor, eu falo, não, gente, deixa essa parte aí básica, eu vou fazer. Mas na conclusão tem que ser individual. Eu não posso escrever uma conclusão só sem saber de quem é quem. Então o médico, conclusão médica. Não há indício nenhum que essa mãe, que essa pessoa padeça do transtorno borderline. Foi verificado por isso, por A, mas B que não. Conclusão do serviço social. Essa técnica visitou a residência, a casa estava em ótimas condições. Conclusão da psicologia. Então, pode ser escrito junto o relatório multidisciplinar, mas ele tem que ter as conclusões separadas. Ótimo, ótimo. Excelente explicação, os 4 documentos muito bem explicados aqui, inclusive com os cuidados na confecção e na construção de cada documento. Agora, doutora, a resolução ela fala muito sobre linguagem utilizada nos documentos. Como que a senhora enxerga esse equilíbrio entre uma linguagem técnica com necessidade de ser compreendida pelas pessoas leigas, inclusive, em psicologia, com as partes e envolvendo os juízes e os advogados também? Como equilibrar isso? A linguagem tem que ser uma linguagem formal e uma linguagem não muito técnica. Se for imprescindível usar uma linguagem técnica, por exemplo, vai falar de complexo de Édipo ou vai falar complexo de Electra. Precisa puxar uma notinha de rodapé lá e escrever o que é, porque senão a pessoa não vai entender. Ou colocar assim, de acordo com o pensamento de Melanie Klein, a pessoa vai falar assim, quem é a Melanie Klein e o que é que ela pensa sobre isso. Então, você tem que escrever ali. O relatório tem que ser acessível e de fácil compreensão para todos, porque o Ministério Público e os juízes talvez leiam muitos, mas e as partes? A pessoa vai falar assim, mas está falando o que com isso? Ficou bom para mim esse relatório? A senhora pode ler? Isso daí tá bom ou tá ruim? A pessoa sequer consegue entender. Esse é um relatório ruim. Relatório bom é o que todo mundo lê e sabe o que é que está acontecendo ali. Mesmo que tenha que ter explicações ali embaixo na nota de rodapé. De cada tópico, que o técnico saiba que aquilo é bem da profissão do psicólogo. Então, tem que explicar. Não dá para sair assim.
Esses dias eu li, a pessoa garanto que vai estar me assistindo, porque ela não perde um programa que eu participo. Estava escrito assim, da madrasta. Olha, uma psicóloga escreveu o seguinte da madrasta. Quem é a fulana na fila do pão? Escreveu isso num relatório psicológico. Então, assim, eu fico imaginando, quando o juiz leu, isso aí já descredibiliza totalmente. Pô, é um laudo técnico, você é um assistente técnico. Você vai falar da pessoa, quem é a fulana na fila do pão, isso é uma coisa... Ficou horrível, né? Então, assim, cuidado, leiam, releiam 3 vezes, né, para ver se não tem nada disso, de um vício de linguagem, e se todo mundo compreenderia. Cuidado com as linguagens técnicas demais. É importante, né? E os juízes, eles veem muito isso, né? Vêem muito a questão da linguagem técnica, se aquilo está sendo bem expressado. Mas como a senhora disse, existe esse equilíbrio entre todas as pessoas envolvidas entenderem e isso ser formal o suficiente para que o juiz aceite aquilo, né? Isso. E assim, em casos, doutora, que o psicólogo não tem elemento suficiente para conclusão, ele pode relatar isso no documento? Se sim, qual a forma, qual a possibilidade de ser apresentado? Como ele apresenta isso no documento? Sempre que o profissional não conseguir dar uma conclusão, ele tem que explicar o porquê. Então, assim, este documento é parcial, porque embora esta técnica tenha tentado contato com o pai da criança por diversas vezes no WhatsApp número tal, a mensagem não chegava. Ou percebeu-se que a mensagem chegava, tinha lá os 2 pontinhos azuis de lido, mas até o momento não obtive retorno, já tem 3 semanas. Então, explicar, por exemplo, gostaria de conversar com a avó, que é uma pessoa fundamental neste caso, mas no momento o juiz me deu 30 dias para fazer o laudo. Nesta data, a pessoa está na UTI. Não conseguimos. Então, ou o juiz dá mais prazo para esperar ouvir essa pessoa, ou ela entrega para cumprir isso, explicando sempre o motivo. Não consegui por tal motivo. A pessoa viajou para o sítio e lá no sítio não tem internet. Fui informada por terceiros que é impossível usar a internet no lugar que a pessoa está, então não dava nem para fazer uma reunião virtual. Precisa. Gente, quero falar uma coisa aqui que eu lembrei, isso aqui é importantíssimo, JP. Muitos profissionais falam assim: fui contratada pela mãe ou pelo pai da criança. E a pessoa está pedindo uma devolutiva, né? A resposta ali, o que ela viu, né? Qual é a resposta daquele relatório? Eu não quero dar, sei lá, porque no primeiro momento ele não quis vir aqui. Eu sou obrigada a dar essa devolutiva? Eu sou obrigada a dar a informação? Se eu tô ou não tô atendendo? Desde quando que eu tô atendendo? Eu sou obrigada? É obrigada. Então agora nós vamos misturar uma lei aí com a resolução. Na Lei 13.058, de 22 de dezembro de 2004, parágrafo 5º, tá dizendo: a guarda unilateral obriga, gente, é uma obrigação, pai ou mãe que não detém a guarda a supervisionar os interesses do filho. E para possibilitar tal supervisão, qualquer um dos genitores será sempre parte legítima para solicitar as informações, prestações de contas, objetivas ou subjetivas em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e educação dos filhos. No parágrafo 6º, qualquer estabelecimento público ou privado é obrigado, não é presta informação se quiser, é obrigado a prestar as informações a qualquer um dos genitores sobre os filhos destes, sob pena de multa de R$200 a R$500 por dia pela não solicitação. Então,
sim, goste ou não da pessoa, teve uma rusga com a pessoa ali, tem que prestar a informação. Agora, outra pergunta que decorre desta. Ai, doutora, eu falei lá com a psicóloga, ela quer me cobrar uma consulta para falar do meu filho. Eu tenho que pagar. Eu pergunto, ela tá atendendo, eu tenho que pagar? Tem que pagar. Porque a pessoa aluga um espaço, né? Às vezes na clínica não é dela, ela aluga por hora. E ela trabalha por tempo. Ela não pode ficar te dando uma devolutiva de 2, 3 horas sem receber nada. Mesmo porque às vezes tem que pagar ali R$100 por hora da sala que ela está usando. Então, sim, o profissional pode e deve cobrar a devolutiva, porque ela está trabalhando, como é um horário de uma sessão. Então, não tem que ser grátis só porque está prestando uma informação. Tem que saber que existe um horário que você vai usar o horário dessa profissional. Ótimo. Bom, doutora, temos mais uma pergunta aqui, né? Como a senhora enxerga a importância de nomear corretamente os procedimentos utilizados, como entrevistas, testes, escalas, inventários, inquéritos e observações dentro do documento psicológico? Tem que nomear, né? Como eu disse, tem que explicar, e não adianta só falar assim, usei um inventário. Qual? É o inventário de estilos parentais? Puxa ali uma notinha de rodapé, escreve qual instrumento você está usando, qual é o autor que você está usando, e se tem mais de um sistema de correção, qual, por exemplo, o HTP, tem mais de um, qual você está usando? Sinalize ali, porque em caso de alguém contestar o seu documento ou de querer fazer uma contraprova, vou contratar uma outra profissional para ver se isso é isso mesmo. Tem que saber de onde você tirou aquilo. Utilizei escala de violência doméstica. Qual? Né? Então, qualquer escala, documento, protocolo, teste, você tem que informar o nome e descer ali na nota de rodapé, ou entre um parênteses, qual você está usando. Em relação a nomear corretamente os documentos, é super importante. Essa semana eu estava lendo um processo em que o documento do psicólogo, não do perito, tá? Do psicólogo particular que a pessoa contratou, estava escrito carta. Não existe. Olha a resolução 006 de 2019. Só existe essas possibilidades. Não tem assim, carta que você vai mandar para o juiz. Não, é impossível essa possibilidade. Aí dentro da carta, a pessoa escreveu assim: eu declaro e atesto que não dá para você fazer um atestado e uma declaração dentro de uma carta. Isso descredibiliza. A pessoa fala assim, nossa, quem que o fulano contratou, hein? Olha só, não sabe nem o nome, não sabe nem a resolução, desconhece, tá escrevendo errado. Então, bastante atenção. Tá com uma dúvida? Vai lá, é super didático. Tem a resolução comentada. Se for em alguns sites, resolução 006 2019 do Conselho Federal de Psicologia, comentada. Vai ter item por item. Nesses casos, doutora, o juiz, quando ele recebe um documento nesse nível, ao qual não está claro ou que a pessoa está demonstrando total desconhecimento, ele solicita um novo ou ele... O que o juiz... Qual o tipo de atitude o juiz toma nesse sentido? Quando não é do perito do juízo, geralmente não toma nenhuma providência, mas a parte contrária vai tomar as providências. Aí vai a falar parte assim, contrária que vai vir para cima. Vai vir e falar assim, peraí, mas tá dizendo que tá atendendo minha filha, mas não diz desde quando. Sim. Não falou quantas sessões que tá fazendo. Olha, mas a gente não consegue ler o nome da pessoa. Tem um carimbo aqui todo remontado, parece que carimbou 2 vezes. Quem é? Não tem um papel timbrado. Olha, você consegue ler? Vamos aumentar no zoom. Eu não consigo ver o número do CRP. Você consegue? A outra parte vai reclamar e vai fazer uma contestação desse documento. Até porque a outra parte tem acesso ao documento. Vai estar nos autos do processo. Então, a outra parte mesmo, o juiz nem vai precisar o juiz não vai precisar falar nada, fazer nada. Ele só não vai dar muita bola pro negócio porque também não tá
da forma que precisa estar, e aí a outra parte vai contestar. Pois é, e pode acontecer, vou falar de um caso recente, verídico, de um cliente. A mãe estava colocando diversos empecilhos para o pai levar essa criança para a convivência. E, de repente, ela vem com um atestado de que a criança tinha passado no hospital aqui em Campinas, infantil, um hospital público. E que essa médica tinha constatado um quadro de gripe na criança e deu 30 dias de atestado. O juiz, no Ministério Público, achou estranho e pediu para oficiar a médica. Porque, no caso de uma gripe, ela deu um atestado de 30 dias. E a médica foi oficiada. E a médica respondeu: não, de acordo com o prontuário aqui, essa criança veio aqui, a mãe falava que estava com febre, pegou o prontuário, porque é hospital público. Nem gripe não tinha. Ou seja, quem já foi aqui em hospital público, a pessoa faz um monte de coisa e às vezes não tem, sei lá, quer ouvir o coração, não tá ali com o aparelho, ou não tem a lanterna, sai da sala. E fica toda aquela papelada. Então a pessoa acho que pegou, enfiou dentro da bolsa e preencheu em casa. Então pode, né, acontecer do próprio Ministério Público achar uma coisa estranha e chamar, mandar oficiar. Eu vou oficiar e quero escutar. E aí o Ministério Público pode oficiar o profissional, o juiz pode também, no caso, se ele achar alguma coisa estranha, e a parte contrária também? Sim, o pai da criança ou a mãe da criança pode. Tem crianças que moram com a avó e essa avó que tem a avó também pode, né? Porque são obrigados a zelar pelos interesses das crianças, independentemente de ter a guarda ou não. Por isso, cuidado, né, com os documentos. Porque tanto o CRP pode, em 5 dias, chamar para prestar algum esclarecimento, quanto essas outras pessoas e juízes e tal, né? Doutora, eu sei que a senhora já falou amplamente de alguns erros que já apareceu aí e que a senhora analisou e viu, né? No caso da atuação jurídica especificamente, tem mais algum erro, alguma falha que a senhora quer comentar aqui, que a senhora já viu, que quer alertar aqui os profissionais ou as pessoas que estão assistindo? Quero. Eu até trouxe aqui um lembrete. Nos princípios fundamentais, então, assim, antes, quando entra na resolução 008/2010, antes de você olhar quais são os documentos, tem os princípios fundamentais. E lá está escrito o seguinte, no parágrafo 3º. O documento escrito resultante da prestação de serviços psicológicos deve considerar a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do fenômeno psicológico. O que é isso? Ninguém pode afirmar uma coisa ad eterno. Então, assim, o fulano não pode mais ter contato com a mãe. Tem que considerar que as coisas são dinâmicas. Então, uma pessoa que usava droga, ela pode parar de usar. Um alcoolista viu que perdeu a guarda, viu que não conseguiu mais contato de ninguém. Essa pessoa pode ir lá, se ela fazer um tratamento, vai nos Alcoólicos Anônimos e parou de beber. Então, existem mudanças nos fenômenos psicológicos. O psicólogo tem que acreditar que as pessoas podem mudar, né? E por isso não pode deixar como uma coisa fechada. Não pode nunca mais. Então, assim, você pode colocar, estou indicando isso, mas vou fazer as seguintes sugestões. Este documento, né, isso aqui pode ser revisto em 6 meses. As partes podem ser reavaliadas daqui 6 meses, daqui 8 meses, ou tão logo tal pessoa apresente um comprovante que está. Então, você tem que considerar que os fenômenos... Pessoa tá brava hoje. Eu tô brava porque o meu pai quebrou o meu celular. Mas, de repente, o pai compra outro celular, coloca novas regras, já não tá mais bravo. Então, as coisas mudam. E todos precisam colocar isso no documento. Das notas de rodapé, eu já falei isso, né?
Laudas numeradas também. Quem for assinar, gente, que não for de forma virtual, quem não tem assinatura eletrônica hoje, embora com o Gov fique muito fácil, ninguém precisa nem pagar, mas quem gosta de imprimir, entregar em mãos assinado, todas as laudas têm que ser rubricadas. Não pode estar em branco, nenhuma delas, todas têm que ter ali a assinatura da pessoa. Importante, isso aqui é muito importante. No parágrafo, isso eu já falei, de escrever na forma impessoal, né, em terceira pessoa. No parágrafo 5º, diz que os documentos psicológicos não devem apresentar as descrições literais dos atendimentos realizados, salvo quando tal descrição se justifique tecnicamente. O que é isso? Não posso sair escrevendo, transcrevendo tudo o que você me disse. Porque tem coisas que vai piorar o litígio, tem coisas que são absolutamente desnecessárias, igual eu li hoje num documento, a pessoa falando para a perita coisas sexuais que o ex-marido gostava. O que isso tem a ver? Por que isso foi parar num documento se está falando sobre guarda? Isso é totalmente desnecessário. Isso é expor uma pessoa desnecessariamente. Isso não teve filtro. Isso não deveria estar lá. Então, nós temos que descrever, entre aspas, quando realmente se justificar. Olha, eu preciso dessa frase aqui que a pessoa me falou. Isso aqui é importante para isso aqui. O juiz precisa entender isso. Aí se abre uma aspas, coloca, fecha aspas e diz que foi a pessoa que falou. Então, isso é importante. Não saiam por aí escrevendo qualquer coisa, porque às vezes promove mais discussão. Às vezes uma criança pode ter contado uma coisa meio fantasiosa, uma invenção, ou falado, eu odeio minha avó, eu detesto. E daí essa pessoa que vai ler vai ficar chateada. Não sei, você vai causar um entristecimento na família totalmente desnecessário para aquilo que se está sendo verificado. Gente, importante, artigo 7º, parágrafo 2º. Devem ser observados ainda os deveres do psicólogo no que diz respeito ao sigilo profissional em relação às equipes interdisciplinares e às relações com a justiça e o alcance das informações na garantia dos direitos humanos, prestem atenção, identificando riscos e compromissos do alcance social do documento elaborado. Uma pessoa que não entrevistou um acusado. Então, por exemplo, fulano foi acusado de passar a mão na pepeca da filha. Aí vem um psicólogo clínico que só ouviu quem está acusando, às vezes na frente da criança, e afirma que a pessoa fez tal coisa. Ela pensa que ela vai entregar aquilo e aquilo vai ficar na mão de quem pediu. Mas a pessoa pegou o documento e vai levar no judiciário. Essa imprudência de não ter atendido a pessoa acusada, para a pessoa falar assim, mas eu sou médico e eu vi que a minha filha estava com assadura. Eu peguei lá a pomada de marca tal e eu passei. Foi nesse momento que eu passei. E minha filha tem 2 anos. Eu não deveria ter feito isso? Porque eu estaria sendo negligente e omisso se ela estivesse ali chorando que ela estava assada, depois que ela fez um xixi, fez o cocô, e eu não ter passado. Mas quando essa autora desse documento for descobrir isso, já é tarde demais, porque a pessoa já está respondendo um inquérito criminal, já teve que contratar um criminalista, já passou por N coisas, humilhação, às vezes perde emprego, família fica doente. Por quê? Porque não verificou as relações desse documento com a justiça e nem o alcance que esse documento elaborado vai ter. Eu vi que você está olhando no relógio, nós já estamos sem tempo ou dá para falar um pouquinho mais? Não, só olhei por olhar mesmo, acho que dá para falar, né? Douglas nos sinaliza aqui. Aí, Douglas, quando estiver dando tempo, né? Aqui... Falta 1 minuto, vou tentar falar uma última coisa aqui para a gente tentar finalizar o assunto.
É vedado, ou seja, é proibido o registro de sintomas ou de estados psicológicos, né, na declaração. Ou seja, nunca o profissional deve apresentar o registro dos sintomas ou dos estados psicológicos numa coisa que é apenas uma declaração. A declaração é de comparecimento, não é para falar qual que é o sintoma que levou lá. Então tem que deem uma boa lida nisso, né? Sempre falar da finalidade, isso eu lembrei de me falar. Vamos ver se eu esqueci de falar alguma coisa, que são tantas coisas, né? Que o número do CID, então relembrando, precisa ter autorização da pessoa, né? Dependendo ainda do CID, às vezes a pessoa não quer, realmente fala, não, eu não quero. Aí talvez o profissional possa ligar na empresa e falar, né, de uma forma mais particular do que colocar, embora eu acho que, tipo, para recursos humanos ou para uma perícia, isso não vai adiantar. Embora seja facultado, ou seja, o psicólogo pode ou não, no final do relatório, apontar, né, informar qual é o objetivo e para quem está sendo aquilo, eu acho que todo mundo tem que colocar. Então, a pedido da mãe, não pode ser usado para outros fins. A mãe disse que ia levar na escola. Não pode ser utilizado para outros fins. Porque daí o profissional fica sem a responsabilidade de que aquilo foi parar no judiciário ou foi parar, sabe-se lá onde, nas redes sociais. Se você escreveu não pode ser utilizado, não pode ser exposto em rede social, quem colocar vai ter que responder, civil e criminalmente. Da guarda dos documentos, eu já disse, então é a resolução 001 de 2019, precisa guardar 5 anos. Do destino também a gente falou, então você tem que guardar e se for mudar, né, tem que se resguardar de saber onde estão esses documentos. E da entrevista. Da entrevista devolutiva eu quero falar mais um segundinho, vou estourar o tempo aqui, gente. Entrevista devolutiva, né? Todos os profissionais que fazem um relatório psicológico, eles precisam dar uma devolutiva. Seja num recursos humanos, seja em qualquer situação, num porte de arma. Olha, você não passou, né? Você não pode ter arma porque eu verifiquei nos teus testes que você é muito impulsivo, temos aqui os resultados, que você é uma pessoa muito explosiva, aí vai explicar. Você não passou aqui no teste porque a gente está precisando de um funcionário, de um diretor com outras qualidades. Então, direito à devolutiva, todas as pessoas que passam por uma avaliação psicológica têm. Mas, e o perito? O perito do juízo tem que dar devolutiva para as partes? O que você acha, JP? O perito do juízo, não o psicólogo contratado, o perito. O juiz mandou fazer a avaliação, todo mundo foi avaliado. Precisa, tem peritos que fazem, mas precisa. Eu acho que o perito... Bom, se tem peritos que fazem, é porque precisa. Não precisa. Não precisa? Não precisa e não pode, né? Eu aprendi isso com o meu mestre, Fernando Sauser, que me deu de... vou começar a trazer uns presentes, gente. Isso aqui foi o Fernando Sauser que me deu. Olha que legal. Vou começar a enfeitar a mesa com os presentes. Não pode, porque a devolutiva do perito, ele é feito no laudo. O perito é imparcial, então ele é nomeado pelo juiz, ele deve manter a imparcialidade. Então, de repente, se ele vai falar assim, olha, eu vou dar a guarda para o senhor, ela não pode falar, porque ela não decide isso. Quem dá a guarda é o juiz. Por mais que ela indique que seria melhor, ela não pode dar uma devolutiva desse tipo, porque não depende dela, depende do Ministério Público e do juiz. Então, para ser imparcial, a devolutiva está ali no laudo. O laudo está expressando tudo que o perito quis dizer. Ou seja, faz o comentário dentro do papel. Dentro do papel. E aí o juiz e o Ministério Público vai fazer a análise devida dos documentos. E depois lembrando, né, que a pessoa tem direito a responder depois, porque quando o perito entrega o laudo, abre um prazo de 15 dias úteis para que as partes se manifestem. Então, qualquer discordância ou qualquer dúvida pode se encaminhar aos quesitos suplementares para que o perito responda. Então, o perito não dá devolutiva, tá? Só os clínicos ou os profissionais contratados, né, que não pelo judiciário.
Maravilha. Bom, mais alguma coisa que a senhora queira pontuar ou encerramos mais um? Eu acho que vamos deixar o restante para o próximo. Vamos só fazer aqui a menção da nossa canequinha aqui, né? A canequinha com a logomarca da doutora Liliane, ó, que legal. Pois é, tá dando para ver aí direitinho. Muito legal, gostei, né? Essa eu vou levar para casa, claro que todos os episódios trarei ela aqui para enfeitar o nosso cenário. Douglas, Estúdio GTM, muito obrigado por nos acolher aqui e nos possibilitar mais um episódio desse podcast. Quero agradecer vocês que assistiram aí, que estão aqui até agora, guerreiros e guerreiras conosco aqui para aprender mais com a doutora Liliane, e aguarde o nosso próximo episódio. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!